Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Você deve se lembrar muito bem que lá no princípio, quando Deus cria o homem e a mulher, ele visitava o jardim todos os dias para ter comunhão com o homem. Era o período em que o homem tinha plena comunhão com Deus. Estávamos diretamente ligados a Deus, tendo um relacionamento próximo e íntimo com Deus. Mas ao pecarem, agora o homem e a mulher serão expulsos do paraíso. Entenda que isso não foi uma punição, mas uma forma de Deus protegê-los. Isso é assunto para outro vídeo. Agora que eles estão expulsos do paraíso, essa comunhão foi quebrada. Agora o homem precisa de outros artefatos para se achegar diante de Deus. Não havia mais plena comunhão entre o homem e Deus. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram. Eu pesquisei o significado da frase os olhos de ambos se abriram. E no hebraico, a palavra utilizada para esse termo quer dizer, literalmente traduzida, desvelar, que, por sua vez, no nosso português, tem um significado, um sinônimo de tirar o véu, tirar o que está a cobrir, isto é, revelar ou esclarecer algo. O texto me faz entender que lá no princípio havia um véu que fazia separação entre o homem e o pecado. O homem habitava dentro desse véu, onde habitava também a presença de Deus, e ele tinha plena comunhão. Ao pecar, agora o homem vai para o outro lado do véu. E agora esse véu continua fazendo uma separação, mas agora não mais entre o homem e o pecado, mas entre o homem e Deus. E é exatamente isso que Deus está mostrando no texto que acabamos de ler, de Êxodo, onde Deus manda confeccionarem um véu, e esse véu faria separação entre o santo lugar, que era o lugar onde os sacerdotes poderiam ir, poderiam estar realizando ali o seu trabalho, e o Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano, mas não sem antes realizar todo um processo de purificação, para então poder entrar no mesmo lugar onde habitava a presença de Deus. O que eu acho interessante é que a Bíblia também vai narrar em Êxodo que Moisés vai passar 40 dias no Monte Sinai, onde ele desce com as tábuas da lei, as tábuas onde vieram escritas os 10 mandamentos. Ele passa 40 dias com Deus no Monte Sinai. Quando ele desce, ele volta com o seu rosto resplandecendo, mas ele não tinha noção que o seu rosto estava resplandecendo. Porém, quando a comunidade de Israel olha para Moisés e vê o rosto de Moisés brilhando, eles ficam apavorados. A Bíblia diz que eles se encheram de medo. Exatamente o que aconteceu com Adão e Eva pós-pecado. Quando Deus visita o jardim para poder ter comunhão com eles, ao ouvir os passos de Deus, ao ouvir a voz de Deus, eles sentem medo e então se escondem. Poxa, mas por que tanto medo assim? Será que Deus é um Deus tão carrasco ao ponto de eu não querer estar perto dele, não querer estar diante dele? Não. Esse medo, esse pavor acontece por algo muito simples. Uma vez que nós
vivíamos na luz, andávamos com Deus, éramos separados, santos, o pecado não existia em nós, nós éramos filhos de Deus. Agora, uma vez que pecamos, nos tornamos filhos das trevas, filhos de Satanás, escravos de Satanás, escravos do pecado. E sabemos muito bem que Satanás é inimigo de Deus. Uma vez que nos tornamos filhos, associados de Satanás, nós sentimos medo daquele que é nosso inimigo, Deus. Porque agora não estamos mais do lado de Deus, mas do lado das trevas, do lado de Satanás. Pesado, não é? Pelo fato do povo israelita estar sentindo medo, agora Moisés vai ter que usar um véu para poder cobrir o seu rosto, cobrir a glória de Deus que resplandecia nele, fazendo uma separação entre a glória de Deus em Moisés e o povo israelita. Moisés só retirava o véu quando ele voltava para a presença de Deus, se afastando dos israelitas. Mas então o que aconteceu com Moisés? Será que Moisés passou tanto tempo com Deus que agora ele recebeu um corpo glorificado e por isso emana a glória dele? Não. O que aconteceu eu vou tentar trazer aqui através de um exemplo de algo muito simples que ocorreu uma vez comigo. Eu lesionei o meu pé e precisei ficar um período sem ir para a igreja, em total repouso, sem poder colocar os meus pés no chão, ou meu pé lesionado no chão, no caso. E eu precisei ficar mais de um mês sem ir à igreja, sem ver os meus amigos da igreja, sem ver ninguém lá na igreja. Até que um dia eu decidi ir à igreja, porém não avisei a ninguém que eu iria. Quando o meu amigo me viu chegando na igreja, depois de ter passado tanto tempo sem me ver, mais de um mês sem me ver, ele correu na minha direção, me abraçou tão forte que até me levantou do chão, alegre por eu estar ali. Passou. Seguimos, cultuamos. Depois do culto, uma amiga minha veio me abraçar e ela falou: "Nossa, você tá com o cheiro do fulano." O que aconteceu? Será que eu usei o mesmo perfume dele? Não. O que aconteceu é que antes dessa fala dela, eu havia tido um contato íntimo, um contato próximo com o fulano. Assim, um fragmento do perfume que ele estava utilizando ficou na minha roupa. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. O rosto de Moisés resplandecia não por causa da glória dele própria. Moisés não tinha essa glória, mas porque ele teve um contato íntimo, um contato próximo a Deus. E por isso, um fragmento da glória de Deus foi transmitido a Moisés. Mas isso era algo passageiro, porque visto que o perfume do meu amigo não se encontra mais em mim, passou o fragmento da glória que estava sobre Moisés também passaria. Continuaria enquanto ele estivesse tendo ali aquele contato íntimo, aquele contato próximo, estivesse ali abraçado com Deus, digamos assim. Mas depois de um tempo, esse fragmento iria se esvaindo. E o que fazemos então para nos aproximarmos de Deus, agora que nós pecamos e até sentimos medo de nos aproximar de qualquer resquício, de qualquer fragmento da glória de Deus? Bem, Deus estabeleceu que então, para nos purificarmos do nosso pecado e mantermos um relacionamento com Ele, ainda que um relacionamento um tanto distante, precisaríamos trazer sacrifícios para que o nosso pecado fosse transmitido àquele animal e aquele animal fosse morto, porque o salário do pecado é a morte. Assim, os meus pecados eram mortos, eram sepultados juntamente com aquele animal. Assim eu estaria purificada para poder continuar tendo meu relacionamento com Deus. Porém, o autor de Hebreus vai dizer: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem.
Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que o autor de Hebreus está tentando dizer é que se os sacrifícios que trazíamos fosse suficiente para nos purificar dos nossos pecados e nos aproximarmos de Deus, não precisaríamos todas as vezes, ano após ano, trazer esses mesmos sacrifícios, porque uma vez que eu fui purificado do meu pecado, eu estou livre desse pecado. Eu não preciso voltar a trazer outro sacrifício. Por isso, o sacrifício de Cristo foi único. Ele não precisa morrer todos os dias. Ele morreu uma única vez, levando sobre si os nossos pecados, que foram sepultados juntamente com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. O sacrifício de Cristo basta. Porém, o autor de Hebreus está tentando esclarecer isso para o povo e dizendo: olha, os sacrifícios que vocês traziam era apenas uma sombra e não a imagem real das coisas. E esse termo me chamou muito a atenção, porque sombra é caracterizada pela ausência de luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Lívia, como assim? O sol surgiu? Não, porque o Sol só será criado juntamente com os outros cosmos e estrelas no quarto dia. Então, que luz foi essa que fora criada no primeiro dia? Lá em João 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Jesus foi a luz que brilhou lá em Gênesis 1 e disse Deus: haja luz. O que o autor de Hebreus está dizendo é que os sacrifícios que precisávamos trazer era porque estávamos distantes de Cristo, era porque não tínhamos a Cristo, era porque tínhamos ausência de Jesus, que é a luz. Tão perfeito o sacrifício que Jesus fez ao morrer na cruz por nós foi que através desse sacrifício agora nós temos acesso a Deus. Como assim? Lembra que existia um véu que separava Deus de nós? Pois bem, quando Cristo morreu, esse véu foi rasgado de alto a baixo, no sentido literal, não figurado. E o que isso quer dizer? Exatamente isso. Aconteceu de forma literal o véu se rasgando para que nós pudéssemos entender que agora no mundo espiritual não há mais separação entre Deus e o homem. Agora nós podemos nos achegar diante de Deus por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio do seu sacrifício, que sim, o sacrifício de Cristo basta. Um único sacrifício, o sacrifício de Cristo, foi o suficiente para nos purificar dos nossos pecados, passados e futuros. Mas lembre-se, isso não quer dizer que agora eu possa pecar deliberadamente, porque a graça de Deus me basta. Isso quer dizer que agora o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Agora eu posso submeter a minha carne, os desejos da minha carne, ao Espírito, que me convence do pecado todos os dias e me purifica dos meus pecados, para que eu possa me achegar a Deus, ter plena comunhão com Deus.
E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, isso aqui ele está falando de Moisés, que quando desceu lá do monte com as tábuas da lei e os 10 mandamentos, estava carregando também a glória de Deus consigo. Lembra que o rosto dele resplandecia? Enfim. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois somente em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Paulo está dizendo que quando alguém se converte ao Senhor, esse mesmo véu que fazia separação entre mim e Deus, entre a humanidade e Deus, esse véu é retirado e agora nós temos livre acesso a Deus. Como eu falei, não para pecarmos deliberadamente, mas porque agora, através do Espírito, nós somos aperfeiçoados e nos tornamos cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. Por isso, podemos nos achegar a Deus, podemos nos achegar diante da sua presença. Entenda, Paulo não está dizendo que não foi glorioso o que Moisés carregou, ele reconhece a glória daquilo, porém ele está dizendo, muito maior glória tem o sacrifício de Cristo por nós. Muito maior glória tem aquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo, porque Moisés carregava um fragmento da glória de Deus. Nós, porém, quando nos convertemos a Cristo Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em nós e agora essa glória habita dentro de nós. O próprio Jesus vai dizer que nós somos luz, nós não temos luz, nós somos luz do mundo e sal da terra. Cristo é a luz e o Espírito dele habita em nós, nos tornando também luz, não por um fragmento de ter me aproximado de Cristo Jesus e no momento que eu sair ali, me afastar, essa glória vai desaparecendo. Não, porque agora essa glória habita dentro de mim, há uma fonte de glória dentro de mim. Somos luz do mundo. E ele fala, assim também brilhe a luz de vocês. Não se pode esconder uma luz embaixo da mesa, mas você irá colocar em um local visível para que ela possa iluminar toda a casa. Assim também brilhe a luz de vocês no meio das trevas. É o que ele espera de nós, que a glória dele manifesta em nós possa brilhar e alcançar aqueles que ainda estão nas trevas, para que possam vir para a luz, terem as escamas dos seus olhos retiradas, terem o véu dos seus olhos, do seu coração retirado e não haver mais separação entre eles e Deus. Mas agora, assim como nós, eles poderem habitar do lado de dentro do véu, tendo plena comunhão com Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.